Quantos grupos diferentes comandam a imprensa mundial? Exemplo dos sionistas. Elisângela, o negócio da imprensa, para falar sério mesmo, assim, para ser específico, a imprensa ela é realmente um serviço que não nasceu sob controle, né? A imprensa não nasceu controlada. Como que foi o nascimento da imprensa? O nascimento da imprensa, como nós conhecemos hoje, né? Imprensa de jornalismo, de reportagem, inclusive fica uma indicação de um grande livro de literatura que é A 40ª Porta, do José Geraldo Vieira, autor brasileiro. 40ª Porta é um livro maravilhoso que fala muito sobre o trabalho da imprensa, né? No período da Grande Guerra, no início do século passado, século XX. Então, a imprensa ela nasce vindo do movimento artístico literário. Movimento artístico, né? As pessoas produziam arte financiada, as pessoas tinham mecenas, né? Então, alguém ia lá e financiava um escultor, para que ele não precisasse trabalhar, pudesse dedicar a sua vida apenas à arte, e não ao trabalho oficial, né? De ofício. Ele pudesse ser um artista. Mas o mecenato acaba uma época, e quando o mecenato acaba, a arte precisa agora pagar os boletos, né? Alimentar o artista. Então, muitos escritores, eles passam não mais a viver da literatura, mas eles passam a ganhar dinheiro com a literatura. E você sabe que livro não dá dinheiro. Livro nunca deu dinheiro, né? Então, livro não dá dinheiro. E a gente começou a ver grandes escritores escrevendo literatura, texto, comentando a pauta do dia, como nós estamos fazendo aqui, por meio de multimídia. Então, um livro que fala muito bem sobre isso, um livro que conta essa história, é o livro A Flor da Inglaterra. Leiam esse livro também, fala muito bem sobre essa história. Talvez seja o melhor livro sobre isso. A Flor da Inglaterra é do George Orwell. A Flor da Inglaterra, um romance maravilhoso, pouco conhecido dele. Então, quando os escritores, os literatos passam a escrever crônicas, ensaios, mostrando a ordem do dia, nasce então o trabalho jornalístico. Então, a princípio, os jornalistas eram escritores, romancistas, ensaístas, né? Dramaturgos, eram escritores, poetas, muitos deles. Então, a imprensa nasce realmente reportando o que estava acontecendo. O trabalho do repórter era sair da redação de manhã e ir para a rua. Tinha isso, né? É incrível isso. Até o século passado tinha isso. Na década de 60 tinha isso ainda. Euclides da Cunha escreve Os Sertões desse jeito. O Estadão banca o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha sai de São Paulo, passa pelo Rio, sul de Minas Gerais, norte de Minas Gerais, vai na Bahia, volta para cobrir o que estava sendo o Arraial de Canudos. Foi assim o que nasceu Os Sertões. Aquela obra incrível que a gente já analisou na escola na íntegra. Demos 4 aulas de Os Sertões na escola. Então, o jornalista ia de manhã na redação bem cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha a reunião de pauta. Reunião de pauta era, senta aqui o diretor do jornal, sentam os editores, sentam os jornalistas, sentam os repórteres, repórter fotográfico, repórter, né, o escritor, senta todo mundo. Beleza, pessoal, vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Pessoal, hoje vai ter o jogo do Flamengo com o Fluminense. Beleza, então pauta de esporte vai ser isso daí. Hoje, vai acontecer uma manifestação dos produtores de leite lá na cidade tal. Ok, então vamos cobrir isso daí. Então, ali você definia tudo o que ia acontecer no dia. E você sempre tinha aquele grupo que estava à espera da bomba, né? Que é a manchete. Aconteceu tal coisa, acidente tal, fulano morreu, fulano nasceu, casou, separou. Definiu a reunião de pauta, ok, pessoal, vamos lá, todo mundo para a rua. Aí saíam as duplas. O fotográfico com o repórter que vai escrever, sai para a rua. Caderninho, lápis, gravador, muito bom, muito bom. Eu conheci o jornalismo um pouco nessa época, né? Finalzinho dos anos 90, início dos 2000, quando eu vim para Brasília, conheci isso daí. Era assim, bicho. Reunião de pauta. O repórter saía para a rua sem saber o que ele ia fazer, assim. Ele sabia assim, cara, muitas vezes o repórter, por exemplo, o repórter da parte de economia. Ele saía da redação, mas na reunião de pauta não tinha uma pauta de economia. Então, o que ele fazia? Ele falava, cara, eu vou lá para a porta do BC. Eu tenho que entregar uma matéria até 18 horas. Eu não tenho matéria, eu vou para a porta do BC. O cara ia para a porta do BC e ficava, do Banco Central, e ficava lá. Quando passava o presidente, um diretor, ele ia para lá e
Cara, pelo amor de Deus, bicho, eu não tenho nenhuma pauta de economia hoje. Me fala alguma coisa, bicho. E os juros vai subir, vai descer, a pauta do Copom, o que vai dar? E ele produzia uma matéria. Escrevia aqui na mão mesmo, papapá, ia correndo para a redação, chegava na redação, pegava a máquina, redigia o texto, mandava para o redator, para o editor passa para o revisor. Cara, era maravilhoso. Isso acabou. Por quê? O jornalismo começou a dar muito problema. Porque o jornalismo começou a atrapalhar os planos da nação. Então, você tem lá um governo que está planejando fazer uma cacetada de coisa, o jornalista vem e começa a falar um monte de coisas inconvenientes. Então, cara, o sistema começou a comprar o jornalismo. Os governos. Mas aí você fala assim, cara, o Nova York comprou o New York Times. O New York Times foi vendido para a prefeitura de Nova York, foi vendido para Washington. Não, cara, não é que o governo foi lá e comprou o jornal. O jornal ele não é comprado, porque o jornal tem um dono. Ele é uma empresa privada, ele tem um dono. Agora, o que nós temos no Brasil, por exemplo, quando você lê sobre a história de Assis Chateaubriand também, você vê isso. Assis Chateaubriand conta como que ele fundou o MASP, como que ele construiu o MASP. É uma história maravilhosa. O Chateaubriand conta que ele fundou o MASP na base do achaque. Ele chegava lá no cara e falava, bicho, eu preciso que você faça uma doação para eu comprar obras para o MASP. Se você não doar, eu vou falar mal de você no jornal. O cara ia lá e doava. Então, os governos começaram a pressionar os jornais. Cara, estamos assumindo agora, temos um plano de governo maravilhoso para os Estados Unidos, para a Noruega, para o Canadá, para o Brasil. Pô, eu preciso do seu apoio, bicho. Não dá para a gente ficar trabalhando 24 horas para tocar o Brasil para frente e você ficar queimando a gente, pô. Vamos se unir? Vamos junto? Vamos botar o Brasil para frente? Então vamos lá, eu vou investir tanto no seu jornal, pô. Produz matéria boa, que bote o Brasil para frente. Aí o jornalismo passou a ser comprado pelos governos. O mundo mudou e chegou um novo grande governante, que é um governante que entende que não dá para governar o mundo em frações. Não dá para ter assim, governo dos Estados Unidos, governo da Rússia, governo da Itália, governo da Alemanha. Isso vai dar uma merda. Então, cara, é muito melhor a gente ter assim, governo. E aí vem o projeto sionista. O projeto sionista, eu estou resumindo aqui, ultra resumo, hein, gente? O projeto sionista é isso. Nós precisamos de uma pauta que seja a pauta global. Qual a pauta que o planeta inteiro concorda? Me fala uma coisa aí que todo mundo concordaria, né? Lá do Japão até o Havaí. Uma pauta que todo mundo concorda. Aí surge a pauta sionista. A pauta sionista é isso, afinal. Você é nazista?